tipo assim, o que rola muito, gente que fez merda a vida inteira e do nada começou a palestrar e falou, mudei. Mas às vezes não é sincero. Deus, nesse momento, no final ali, ele vai se ligar. Claro. Porque tipo, você tá dando migué. Eu posso enganar você. Eu posso enganar até um psicólogo forense, mas eu não engano o Espírito Santo. Rodrigo, eu posso ser um cara totalmente cruel ao ponto de cometer as maiores barbaridades que a gente conhece aí, que existem, do mundo físico. E vamos supor que eu tive a sorte do meu penúltimo dia de vida, eu me arrependi. Genuinamente. Eu sou um cara que estou livre daqueles todos os meus erros? Na verdade, nem precisa ir tão longe na história. Nós três aqui já pisamos na bola. Com certeza. O quê? Mítico, então? Aí eu vou dar um de judeu. Vou dar um de judeu puta. agora. Eu vou responder sua pergunta com outra pergunta. Se nós três morrermos aqui agora, eu não quero morrer, ainda tem muita coisa. Não tô com plano pra Você morrer tem medo hoje. de morrer? Não, Eu tenho. não tem. É mó Agora da hora, eu tenho. É mó da hora ter minha mãe e meu pai. Hoje tá ligado? eu tenho, lógico, eu tenho medo assim. Eu não quero que minha esposa fique, Fique a só. gente pensa, eu quero ter filho. Nesse sentido, eu tenho. Mas assim, o medo da morte, não. Sem nenhum fanismo. Mas voltando à questão dos nossos pecados. Eu me arrependi. Tá. Vocês também. Sim. Se cair uma pedra aqui agora, Deus vai considerar o nosso arrependimento ou as pisadas na bola que nós demos? É o que diz que ele vai considerar o arrependimento genuíno. Você já respondeu sua própria pergunta. Sim. Você entendeu? Só que aí pra mim fica muito confuso, porque se eu fui um canalha a vida inteira, aí tipo assim, no 48 do segundo tempo, eu falei assim, olha que... Como eu fui besta. Vacilei, Essa né? que é a questão, porque a gente, por mais que você faça boas obras, você nunca vai pagar o céu. O único jeito de eu ir para a eternidade é aceitando o que Cristo fez por mim. As obras que eu pratico, o bem que eu... Assim como o mal. Olha, interessante. Eu já contei essa história e vou contar de novo Por aqui. favor. Se alguém já ouviu, gente, algum recorte, dá licença de contar de novo, tá? Tem uma história que uma vez no faroeste americano, um camarada, ele numa briga de bar, matou um outro. E naquela época as pessoas, quando cometiam crimes assim, iam pra forca, correto? E aí marcaram a forca do camarada. Só que alguns lá se apiedando dele, que ele tava bêbado, o pai também batia, a mãe não sei o que e tudo mais e tal, escreveram uma carta pro governador pedindo misericórdia, clemência. O governador falou, eu vou perdoar esse camarada, mas primeiro eu quero saber quem eu estou perdoando. O governador colocou um clergyman de padre, fingiu que era um padre, botou a carta do perdão do sujeito dentro da Bíblia, E leu como se fosse. fechou a Bíblia com a carta aqui dentro e foi até lá. Quando o governador, disfarçado de padre, chegou com a carta dentro da Bíblia, falou assim, meu amigo, deixe-me abrir esse livro porque eu tenho algo muito importante aqui para você. O camarada dentro da sala falou assim, cai fora daqui, começou a xingar, palavrão, velho safado, não quer saber de Deus não, cuspo no seu Deus. Se você vier aqui, você vai ver o que eu vou fazer, não sei o que e tudo e tal. Começou a pegar o colchão que tava e bater. E aí o governador ainda insistiu, meu amigo, deixa eu abrir esse livro, tenho a vida para você aqui. Não quero saber, não. Começava a cuspir e tudo. O próprio carcereiro falou, não é bom se você aproximar da grade. Ele falou, tá bom. Saiu. Quando ele saiu, o carcereiro falou assim, seu idiota. Por que eu sou idiota? Aquele padre que você mandou embora não era um padre. Era um governador do estado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. O seu indulto. No dia do enforcamento, eles deram as últimas palavras para aquele rapaz. E ele, olhando para todos que estavam ali, falou assim, eu quero apenas dizer uma coisa. Muita gente está pensando que eu vou ser enforcado pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometeu. Entendi. Mas Foi esse pelo perdão, perdão mas que o recusou. perdão, ele... Desculpa a pergunta, mas esse perdão também ele não veio meio disfarçado? Isso não é ruim? Não, Deus sabe. É aí que tá. Eu não conheço, nenhum maior psicólogo do mundo conhece os meandros da sinceridade da pessoa. Mas Deus conhece. Deus conhece até, se você me permite, a diferença do mesmo pecado praticado por um e por outro. Eu vou dar um exemplo para você. Quem estuda um pouquinho de psicologia, e não que eu seja psicólogo, mas eu já fiz tanta terapia que a melhor maneira de ser mecânico é ter um carro que dê problema, né? Sim.
vamos imaginar duas situações de duas meninas promíscuas. Tá bom? Vou chamar uma de Maria e a outra de Joana. A Maria é uma promíscua. Galinha até falar chega. Fica pegando o nome dos outros, fica pegando namorado dos outros, você entendeu? Ela vai lá, tal. Ela tem uma amiga, daqui a pouco ela tá dando em cima do marido da amiga e tudo e tal. E ela realmente é uma menina perigosa. Ela não tem caráter. Ela é promíscua. Ela não é fiel a ninguém, ela engana os caras. Toda hora tá com um cara, tá com outro, tá com um, tá com outro. Seduz o cara, depois joga fora. Essa é a Joana. Joana que eu falei, né? A Maria faz a mesma coisa quase. A Maria se insinua para os homens. É sedutora. Se entrega fácil. Mesmo o cara sendo comprometido. Eu e vocês olhando aqui, a gente pensa que é 6 e meia dúzia. Sim. Mas aí o psicólogo descobre que a Maria, na infância, foi abusada pelo padrasto a infância toda. E quando ela foi contar para a mãe ficou a favor do padrasto e botou ela para fora de casa. Todo mundo conhece uma história dessa. Uhum. Se você soubesse os efeitos colaterais de um trauma de abuso que deixam na vida adulta de uma mulher, você entende o que ela está fazendo aquilo. Sim. Veja bem, eu não pus pano quente sobre o erro, eu não falei que é correto, mas eu tenho que ter a sensibilidade de saber que, embora as duas estão tendo o mesmo comportamento, uma é por mau caratismo, a outra é um trauma de infância. Talvez, sei lá, tem 1000 coisas que fazem a mulher ficar assim depois. Cada uma reage de um jeito. Às vezes ela perdeu completamente o respeito por si mesma. Às vezes no inconsciente dela ficou assim, eu só vou ter um homem se eu me insinuar por ele. Eu tenho que me punir pelo que eu fiz com minha mãe. Sei lá. Há várias coisas. Até ela conseguir a cura terapêutica para ela se libertar daquele comportamento, ela vai ser tão promíscua quanto a outra. Agora, Deus consegue ver a diferença entre uma mulher e outra mulher. Eu e vocês não. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que duas coisas bíblicas. O que é errado, mas não julguem a ninguém para que vocês também não sejam julgados. Por exemplo, um psicopata, então. Por exemplo, ele nasceu bugado, alguma coisa ali. E aí? O que acontece? Ele é doente. É doente, só que Deus também não fala pra gente tirar as consequências do erro. É mais ou menos assim. Se eu dirigir a 180 km por hora... Tô provocando. Eu tô provocando. E se o pneu estourar, a natureza, a vida não vai perguntar se eu tô tirando um racha ou se eu tô levando minha mulher pro hospital que ela vai ganhar neném. Uhum. Estourou. Então Deus também não tira as consequências. Mas o lindo da história é que, independente das coisas que te aconteçam, se você se entrega a vida a Deus, Ele consegue ir escrevendo a sua história. Por isso que a Bíblia não é feita só de pessoas certinhas. Você tem um cara como Sansão, o cara nasceu do avesso, rapaz. Sempre com problema e tudo e tal. Mas conforme o tempo passa, Rodrigo, isso me faz crer que a gente tem cada vez mais a que aprender com Jesus. Porque, a gente vê isso acontecendo hoje cada vez pior. Julgamento. Hoje com internet e globalização tá pior ainda. E tal. Recortes. Você falou, eu aproveito o ensejo. Quem pega um recorte para julgar o caráter de uma pessoa está pecando sério contra Deus. E, pelo que eu li, quando Jesus Cristo veio pra Terra, tinha prostituta, gay, lésbica, enfim. Tudo isso que as pessoas recriminam e julgam, apontam o dedo. E ele não julgou ninguém. Ele abraçou todos. Curou, né? Ensinou e tal. E por que as pessoas, às vezes, fazem isso, hoje em dia, às vezes, entre aspas, em nome de Jesus, sabe? Uhum. E é isso que me dá uma grande interrogação e eu fico com a cabeça explodindo. Eu diria que extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Isso que é extremismo. Então, e nesse extremismo nós temos dois elementos aqui, dois polos que eu quero apontar. Tem aqueles que, em nome de Jesus, julgam e condenam todo mundo ao inferno. E tem aqueles que, em nome de Jesus, passam um pano para tudo enquanto é erro. A gente tem que também fazer a diferença. Você entendeu? Porque Jesus, ao mesmo tempo, você tem razão, ele comia com prostitutas, pecadores, etc. Mas ele também falou com a mulher adúltera, vai e não peques mais. Ele falou com outro cara lá que ele curou, olha, não peque de novo para que coisa pior não te aconteça. E ele também julgou pesado quando alguns queriam vacilar ali. Então, essa sensibilidade de amar o meu semelhante e ver nele não o que ele é, mas o que ele pode vir a ser,
transformado pela graça de Deus. Por quê? Eu acabei não respondendo a pergunta que você me fez lá atrás de nós a imagem de Deus. Sim, sim. Quando Deus resolveu criar seres que não eram como ele teve que pagar um primeiro preço lá atrás. Sabe qual foi o preço? Qual? Ele tinha que se diminuir para ser compreendido. E como ele fez isso? Nossa. Aí ele se irritou. A pessoa de Jesus. Entendi. O Lutero dizia o seguinte, que os homens usam uma máscara para esconder o rosto deles. Deus é o único que usa uma máscara para mostrar quem ele é. Porque Deus é tão grandioso, tão grandioso, tão grandioso, que o único jeito de Deus se mostrar é se escondendo. Ele diminui a glória dele. Então Jesus... Ele se passou por ingênuo? Não, Ingênuo assim, eu vou pegar a primeira parte. Ele se passou por... Não. Ele se tornou um de nós.